Olá, seja bem-vindo a mais um Pod Elu, o podcast da Elu Brasil. Hoje estamos com um amigo pessoal nosso aqui, o Jairo Conceição de Matos, nome completo. Ele é técnico de segurança do trabalho, ele também é técnico em informática. Ele está fazendo agora eletrotécnica, o curso técnico, exatamente complementação da própria área. Acho que atua desde 2014, vai falar um pouquinho aqui com a gente. E principalmente, que esse é um detalhe importante, vocês não vão estar vendo aqui, ele é o pai da Yasmin, que veio acompanhá-lo. Ela tem 12 anos. A Yasmin, ela tá aqui no cantinho, não dá pra vê-la. Depois a gente vai mostrar de algum jeito. É a parte mais importante desse podcast. Brincadeira, Jário, mas olha, sua filha deu um show hoje aqui. E aí vou querer apresentar pra vocês, estou junto com o Fabinho. Olá, mais uma vez, estamos juntos aqui no Pod Elu, hoje com um convidado especial, né? Uma pessoa que ontem tivemos uma reunião de trabalho e ele foi muito elogiado, né? Pelo profissionalismo, pelo cuidado com a turma que estava tocando lá. Isso pra gente é uma satisfação. Então estamos aqui hoje com o Jairo para aprender um pouco com esse fera, para conversar, para conhecer um pouquinho da vida dele, dos bastidores, né? E do trabalho que ele faz aí, não só na Elu, mas que ele já vem desenvolvendo desde 2014. Muito bem-vindo, meu querido. Seja bem-vindo, Jário. Obrigado. Quero dizer que é uma satisfação poder estar aqui com vocês. Fábio, Daniel, obrigado pelo convite. Pelo contrário, não, pra gente... Fiquei até surpreso, porque a gente tem um time grande de professores, instrutores, colegas, e dentre esse... A gente pôs numa lista, né, de quem foi falando, eu quero participar, quero estar junto e tal, e você foi um dos primeiros. Falei, nossa, apesar de você não ser um dos primeiros instrutores que fez parte do time da Elu, desde 99 que existe a Elu Brasil, mas você que veio agora, alguns anos atrás, né? Foi antes da pandemia ou depois da pandemia? Foi logo após a pandemia. Foi logo após. Depois a gente vai chegar lá. Mas, e você já falou, eu quero estar junto, Muito legal, achei excelente essa atitude. Eu gosto de gente proativa, meu. Parabéns. Obrigado. Jário, conta pra gente um pouco de onde você nasceu, a sua história, como que você foi chegando nesse ambiente aqui. Mas lá de trás, hobby, sei lá, devagarinho, né? Como foi a sua infância primeiro, legal. Talvez? Bom saber que nós temos tempo, então. Mas eu sou baiano, nasci na Bahia. Que legal. Né? De uma cidadezinha chamada Jeremoabo. Fica mais ou menos uns 200 quilômetros de Feira de Santana. Uhum. Assim, praticamente roça, né? E aí, perto dos 6, 7 anos de idade, minha mãe teve que vir aqui para São Paulo fazer um acompanhamento de uma gestação um pouco mais complicada. E aí eu conheci São Paulo, né? Aí tinha bolacha recheada. Né? Tinha bolacha recheada. E aí eu comecei a estudar tudo. E aí, chegou a hora de voltar, eu falei, não, mãe, não quero mais não, vou ficar aqui. Aqui tem bolacha. Exatamente, então já tinha amigo, né, escola, tudo, e acabei ficando. E aí comecei a estudar, me formei, e como eu vim para São Paulo, eu queria conhecer a cidade grande. E aí, quando eu completei 18 anos, né, eu comecei a trabalhar na rua com moto, né, eu costumo dizer que já fiz muitas coisas nessa vida, já fui feirante. Eu trabalhei na feira. Que interessante. Hoje, por incrível que pareça, eu tenho uma habilidade um pouco maior de conversar, de falar, mas naquela época eu era super fechado. E eu aprendi isso na feira, por incrível que pareça. Eu ia falar, porque quem trabalha na feira, a gente vê, é uma comunicação tão legal, né? Você passar por uma feira é não só uma necessidade do dia a dia, da gente estar adquirindo os produtos, né? Que geralmente são mais frescos. E o único inconveniente da feira é que você tem que acordar cedo, né? Você não some, calma. Mas assim, é uma coisa cultural, eu acho. Porque assim, você passa, você vai se comunicando, eles vão se comunicando com você. O clima. É sensacional. Muito legal. Quanto tempo você... É de amizade, né? O pessoal, porque as barracas são sempre na mesma posição. Então eu lembro que tinha uma feira muito perto de casa, e quando eles iam desmontar as barracas, era uma gozação, uma brincadeira entre eles. Sem sombra de dúvida. E eu sendo baiano, né, comecei a trabalhar na feira, aproveitando que entrou nesse assunto, e aí o dono da barraca lá, né, o senhor Antônio, um abraço, senhor Antônio, e ele falou assim, você quer acarajé? Falei, opa, com certeza, né, acarajé. Aí ele perguntou, você quer quente ou frio? Falei, vou querer quente, né? Mal eu imaginando, né, que era extremamente apimentado. Hot. Aí a feira inteira parou. A feira inteira parou na hora que eu recebi, né? A feira inteira parou e ficou me olhando. Eu não entendi nada. Vamos lá. Mordi. Aí eu percebi que era quente mesmo. Era quente mesmo. E aí, todo mundo, aí virou aquela festa, né? Todo mundo começou a dar risada e tal.
Aí o seu Antônio, ele acabou, ficou com dó, pegou uma banana, cortou, né, fatiou e falou, ó, come aí pra você, né, aliviar essa ardência e tal. Mas esse clima na feira foi muito legal e eu agradeço a Deus por ter essa oportunidade, porque mudou a forma como eu me relaciono com as pessoas. Que interessante. Por incrível que pareça. E eu creio. É verdade. E foi legal porque nessa mesma barraca o filho do Sr. Antônio também trabalhava, né? E mais à frente ele abriu um escritório de contabilidade e me contratou, né? Então eu trabalhei um bom tempo lá também e foi muito gratificante, foi muito legal mesmo. Todas as experiências contribuem para o nosso aprendizado, tomada de decisões, participação em atividades, elas são complementares, né? Exatamente. Cada uma atividade que você aprende. A sua cidade natal, que tamanho que é? Em habitantes, digamos. Ah, não deve ter 60, 70 mil habitantes, não tem. É grande, não é tão pequena assim. Ah, Mas isso hoje. Isso hoje. Mas você acha que mudou da sua época? Ah, sim. Acredito que aumentou bastante. Não, tem cidades que diminuem, tem cidades que aumentam a quantidade, né? Lá, pelo que eu pude perceber, eu fiquei sabendo, foi o contrário. Na medida que foram evoluindo as coisas, as pessoas que estavam aqui começaram a voltar. E se você perguntar pra quem tá lá, fala, não, aqui tá bom e tal. Né? Então... E nunca teve vontade de voltar pra Bahia, já? Não. Gostou mesmo de São Paulo? Eu sinto que se eu não tivesse que trabalhar, talvez eu vivesse lá. Mas... Porque a sua família continua lá? Não. Meu pai, minha mãe, tá lá. Então. Tenho mais 4 irmãos que não saem de lá, não. É óbvio. Não sai de lá. Para um cara que vem de uma cidade pequena, é que você era muito novo, né? Sim. Mas quando chega em São Paulo, o impacto, ou quais são as coisas importantes que a gente tem que prestar atenção para exatamente saber receber as pessoas, né? A parte cultural é um choque cultural, né? Porque a linguagem, a forma de falar é muito diferente da forma de falar aqui. Hoje, por vezes, às vezes eu vou falar alguma coisa e eu tenho que parar, corrigir, porque às vezes o sotaque, né, ele quer puxar e assim por diante. Então, a forma de pronunciar as sílabas das palavras, então, foi um choque. Hoje, né, a gente chama isso de bullying. Mas, na época, quando eu cheguei, um exemplo, né, a gente fala pilha, normal, né? Mas naquela época eu falava pílula. Imagine, rende história, né? Rende história. Acaba ficando uma marca, né? Quando você trabalha num lugar assim, principalmente você novo ainda, né? Acaba ficando uma marca da pessoa. A característica dela, vamos dizer, falar ou até se comportar de onde que ela vem, né? Por isso que a gente às vezes tem muito regionalismo assim, e até como você falava, bullying, ou na minha época, nos apelidos, né? Apelido. Era muito relacionado à região que a gente vinha. Sim. E como o Daniel perguntou, quando você chega aqui, uma cidade grande, nada te assustou? Porque São Paulo tem uma fama de perigoso, né? Naquela idade a gente não entende bem essa questão aí de ser perigoso, você não tem essa percepção aguçada que nós temos hoje, né? Mas, pelo contrário, tinha um monte de diversão, né? Então, crianças para brincar que não eram meus irmãos, querendo ou não, essa questão aí da convivência com os irmãos, ela foi muito boa. Mas irmão junto por muito tempo dá confusão. Dá confusão, né? Então, mas foi muito bacana. Eu sou grato a Deus por poder, né, ter conhecido essa cidade e me apaixonei pela cidade. É difícil explicar, né? Tem coisa que a gente não... Não, com certeza. Eu sou assim. Você falou do sotaque. Quando a pessoa vem, eu não acho que ela tem que mudar o sotaque dela, de maneira nenhuma. A pronúncia até pode ser para ajuste ou termos que se usam numa região, termos regionais, a serem adequados ao local que você está mudando, à região que você está mudando. Mas o sotaque eu acho que não. A gente viaja muito pelo ELU, por treinamento pelo Brasil, né? E aí você vê sotaques diferentes, eu fico apaixonado. Sempre. Nós sempre fomos apaixonados por ouvir sotaques diferentes. Tanto que na ELU antiga, uma coisa que a gente sempre preservou muito, a gente gostava muito, não sei se você lembra na unidade anterior a que a gente está aqui, as salas de aula, todas tinham nomes de capitais do Nordeste, lembra disso? Você chegou a ver? Não cheguei a conhecer. Você não pegou, é depois da pandemia. É depois da pandemia. É verdade. No prédio antigo. Cheguei a conhecer. Porque a gente ama essa característica brasileira, multifaceta, multiregional. E isso é uma característica acolhedora.
Eu, por exemplo, às vezes a gente viaja 170, 70 quilômetros, né, daqui da capital e já se encontra com um dialeto, um sotaque um pouco diferente, né? E depois de 15 dias, às vezes 20 dias naquela região, você já volta puxando. E isso traz uma característica importante do brasileiro, que é se adaptar, é de acolher. Verdade. Se você pegar outros países muito grandes, por exemplo, às vezes o dialeto, né, a língua local que é falada em um extremo, no outro é exatamente igual, né? Tem aquela frieza, né? Aquela frieza. Então, isso também é uma característica do brasileiro. Eu morei muito tempo, hoje estou morando em Jundiaí, mas moro em Piracicaba, né? E Piracicaba tem uma característica, vamos dizer, tem um dialeto próprio, né? O piracicabano tem um dialeto próprio. É bonito. O interessante, olha só o que você falou, eu tenho essa facilidade. A gente às vezes viaja e às vezes eu até fico preocupado, porque eu começo a me adaptar, né, ao jeito de falar. E de achar que as pessoas vão pensar que eu tô copiando ou tirando sarro de uma forma, mas não é, eu tenho essa facilidade. Mas o piracicabano eu nunca peguei. Olha só, e morei muito tempo em Piracicaba. O sotaque, né? O sotaque. Puxa o R, né? Puxa o R, um porta, barata, carinha. E é muito legal, né? Muito bacana. Seu irmão também não tem. Meu irmão não tem. E ele é Piracicaba. Seu pai também não tinha. Meu irmão nasceu em Piracicaba. Eu não nasci em Piracicaba, né? Mas meu irmão nasceu em Piracicaba e não fala. Os meus 2 filhos nasceram lá e também não falam. Também não tem. Mas eu tenho grandes amigos lá que quando vem alguém de fora, quando vai alguém da capital, eu tenho que ser intérprete. Mas você falou nos Estados Unidos, eu não sou bom em inglês, não sou proficiente igual o Daniel, mas entendo um pouquinho. Mas eu tive no Texas fazendo um curso, né, 2 cursos na área de resgate. Não dá pra entender o inglês. O inglês do Texas também, ele é bem diferente. É como se fosse um caipira nosso, o piracicabano nosso. Eu tive muita dificuldade da forma que eles pronunciam, né? Meu inglês é básico -1, né? E eu tive dificuldade. Na Flórida eu já tinha mais facilidade de entender o que eles estavam falando. Mas lá... Porque eles estavam falando em espanhol? Na Flórida, ou é português ou espanhol, né? Não, o inglês é bem mais fácil. O texano é... Fala muito rápido, muito rápido. Muita dificuldade. E o meu inglês, né? Eles tinham mais dificuldade de me entender também. Mas uma característica que eu vou citar, né? Que eu já percebi sua. Você trabalhou com o pai e depois foi trabalhar com o filho, né? Isso já demonstra, desde muito novo, uma qualidade profissional, né? Porque ninguém chama alguém para trabalhar que já conviveu, já está vendo trabalhar, né? Ninguém vai receber um convite. Você demonstra, né, muita seriedade para trabalhar, isso é legal. E então é uma coisa já de caráter, né? Uma coisa que você desenvolveu depois de adulto. Porque tão jovem você já recebeu esse convite. E como é que foi trabalhar nessa área de contabilidade? Lá eu entrei como auxiliar de escritório. Aí surgiu a oportunidade de trabalhar como office boy. E aí eu aproveitei essa oportunidade de office boy, trabalhei um pouco de office boy, depois surgiu a oportunidade de ser motoboy. Eu trabalhei como motoboy também, né? É outra loucura. Se eu puder dar um conselho, não vá para as ruas, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Aí depois eu saí das ruas e comecei a trabalhar como auxiliar de legalização. Por quê? Eu pegava aquele monte de documento e às vezes, por muitas vezes, eu tinha que ficar num órgão público sentado esperando horas para ser atendido. Eu pegava os documentos e começava a analisar, né? Ficava olhando. Aí chegou um ponto que, de tanto olhar, eu aprendi o que tinha que ter num processo, né? E aí eu olhei e comecei a perceber, falei, olha, tá faltando documento aqui nesse processo, é assim mesmo e tal, né? A princípio eu tive até um desacerto lá com um dos responsáveis que disse assim, ó, você não é pago para pensar. Que absurdo, meu. Você vai lá e faz. Né? Revoltante. Foi. Mas aí, essa mesma pessoa depois me chamou pro departamento dele. Aí eu comecei a trabalhar como auxiliar de legalização. A abertura, alteração, encerramento de empresas. Comecei a fazer toda essa parte também. E foi muito legal. Era um advogado, uma pessoa difícil de lidar, mas hoje também agradeço aí, um abraço pro Renato também, né? Porque eu aprendi muito com ele, muito. Então, um e-mail, por exemplo. Tinha que mandar um e-mail, primeiro você manda um e-mail para mim, eu vou validar, se tiver tudo ok, você manda pro cliente, tudo bem? Bacana. E aí você mandava um e-mail, voltava. Não tá bom, arruma isso. Arrumava, ele, ainda falta aquilo, arruma. E aí foi que eu comecei a aprender e tal, né? Naquela época eu não entendia, com 20 e poucos anos, não era pai da Yasmin ainda, né?
E Você aí, nem falou sua idade. Qual é a sua idade? mês que vem, dia 17, ó, aceito o presente também, dia 17, eu completo 35. Ah, que Nossa, tem a cara de garoto, né? Ó, cuidado. Obrigado. Cuidado com presentes, dia de aniversário na Ilu, que o Daniel costuma colocar a gente pra trabalhar, viu? Ah, é? É. Já vários aniversários eu dele. já vi. É. O primeiro, Verdade. por sinal, que eu conheci era no dia do aniversário dele. Que legal, Então, bacana. cuidado, ele vai te dar um presente, vai dar uma aula pra Trabalho. Não fui eu, foi a você. É, chefe. foi, chefe. Então não pode falar mal porque ela tá Bacana. assistindo, então. Mas aí você aprimorou tecnicamente a olhar detalhes, né? Exatamente. Isso é legal. Isso é importante. E daí, o gosto, como que apareceu, como despertou o interesse pelo segurança do trabalho? Foi logo depois? E descobri que ia ser pai. Ah, Por quê? Não, Até é então, culpa da Yasmin. É então. culpa da Yasmin. Ah. Eu descobri que ia ser pai. não, Yasmin, não foi Eu já- Isso já- foi uma benção. Pra época, eu já ganhava relativamente bem. Porém, eu sabia que eu precisava de uma profissão, né? De uma profissão e tal. E aí eu comecei a pedir a Deus. Comecei a pedir a Deus, falou assim, ó, me mostra uma profissão que eu quero ganhar dinheiro, mas eu não quero que seja uma profissão onde eu não consiga, né, transformar a vida das pessoas. E aí Deus me mostrou essa profissão maravilhosa que eu sou apaixonado, que é justamente técnica e segurança do trabalho. E aí eu comecei a pesquisar. Eu falei, poxa, eu vi que é um curso bem concorrido e preciso procurar uma boa instituição para estudar. E eu fiquei um ano e meio mais ou menos, esperando uma fila de espera para conseguir esse curso. E no dia que me ligaram, eu lembro até hoje, era perto do almoço, eu estava almoçando. Me ligaram, ó, abriu vagas para o curso, tá bom? Você tem que vir para cá fazer a sua inscrição. Eu estava trabalhando na rua, terminei de almoçar, fiz o que eu tinha que fazer, e aí eu corri lá para a instituição. Cheguei lá, a atendente falou, você... Falei meu nome, tudo direitinho, eu falei, sim. Ela falou, ó, já acabaram as vagas. Nossa, Acabou. que deprê. Mas como assim? Não é possível, você me ligou meio-dia. Falou, não, mas você tinha que ter vindo na hora, já acabou. Aí eu saí de lá inconformado, essa é a palavra, inconformado com a situação. E aí eu falei, Senhor, mas foi o Senhor que colocou no meu coração, então me mostra, o que está acontecendo? Aí o Espírito Santo tocou no meu coração e falou, não, você volta lá amanhã. Falei, tá bom, vou voltar então. Aí eu fui, trabalhei o dia inteiro, saí do serviço, fui lá. Falei, ó, eu vim me inscrever por curso aqui, técnico de segurança do trabalho e tal. Falei, olha, não tem mais vaga, tá bom? Que você pode fazer colocar o seu nome numa lista de espera, tá? Ou, se não, você pode tentar uma bolsa pelo site. Falei, como é que é? Bolsa pelo site? Como é que faz? 2 meses antes do curso, né? Muita gente não sabe disso. 2 meses antes do curso, você acessa o site, se cadastra, né? E você vai concorrer a uma bolsa. Falei, tá bom. Aí eu fiquei, né, na fila de espera e também, então, um dia antes, né? Então, 31º dia, eu tava lá já para meia-noite pro 30º dia. Já me cadastrei tudo. E aí no dia seguinte, no mesmo dia, na verdade, às 7 horas da manhã, eu recebi um e-mail dando os parabéns que eu tinha conseguido uma bolsa. Que legal. O curso na época, um milagre, o curso na época era 348, os R$350 a parcela. Uhum. Na época, em 2012, era muita grana, pelo menos pra mim. Uhum. E aí, foi alegria, né? E tanto, foi uma alegria e tanto. Por isso que não podia pegar aquela outra, senão você ia estar inscrito. E ia ter que pagar ainda. E um detalhe, como eu queria muito entrar para a área, eu tinha que fazer um estágio. Todos os professores falaram, se você quer entrar para a área, você precisa estagiar. E aí na época, né, a Yasmin já estava para nascer e tal. E eu consegui uma bolsa de estágio que pagava R$400, mais R$100 de alimentação e mais 100 de transporte, R$600. Então era muito pouco, mesmo sendo naquela época era muito pouco. E o detalhe, eu não conseguiria pagar a parcela, né? Não conseguiria pagar essas parcelas se eu não tivesse sido bolsista. Então, se eu não conseguisse a bolsa, muito provavelmente eu não conseguiria terminar o curso. Tudo estava conspirando para você fazer esse curso. É um plano divino. Você queria salvar as pessoas, ou cuidar das pessoas, ou se preocupar com as pessoas. Fazer a diferença, né, na vida das pessoas. E tem tudo a ver com a missão e visão da Ilu, né? Que não é dar treinamento para ser mais um número. É fazer a diferença por onde a gente passa. Isso a gente ama essa postura. Muito legal. E isso... quando eu te apresentei, falei técnico em segurança do trabalho, mas também falei técnico em informática. O informática foi antes ou depois? Foi antes.
Foi antes. Na época Quer do dizer, colégio. Você sai da administração, vai pra informática ou não? Não, isso é antes ainda. Enquanto eu estudava ali entre os 16 anos de idade, eu fiz o curso técnico em informática. Então, quando eu terminei o ensino médio, eu também já tinha terminado esse curso de técnico em informática. Ah, legal. E e você acha que o que ele agregou pra você pra carreira profissional? Muito. É? Então, hoje, para usar o pacote Office, né, a gente consegue tranquilamente desenvolver essas tarefas. O que eu não gostei, por que eu não fiquei na área técnica? Porque é uma tela. Tem gente que se desenvolve, né, e tal, e eu não tenho dificuldade, eu consigo mexer e tal, meus computadores sou eu que arrumo e tal, porém, quando eu penso na ideia de ficar o dia inteiro atrás de uma tela, eu... Te dá paura. Viu, eu Gabriel? até tentei, Viu, mas eu me Gabriel? senti... Olha lá, o isso. Gabriel dando Eu risada. até tentei e admiro, parabéns, admiro. Mas bati uma infelicidade, falei, não, aqui não é o meu lugar, não é o meu lugar. O Gabriel senta no computador e ele fica lá. E os números, as páginas vão rodando. Você acha. Legal, é assim, entendi nada. Tá bom, toca aí. Exatamente, aí eu acabei não ficando nessa área, não. Aí você foi cuidar das outras coisas e fez o de segurança do trabalho, que foi um milagre. Que legal. Aí se formou, conseguiu passar por essa etapa. E como é que foi o início? Como foram as madrugadas com a Yasmin no colo? Então, era um aperto no coração, porque às vezes era o normal, né? Trabalha a semana inteira durante o dia, eu estudava à noite, das 7 até as 11h30, se não me falha a memória, terminava às 11h30 o curso naquela época, e aí chegava em casa, perto desse horário também, e no sábado tinha que estudar, porque onde eu fiz o curso de técnico de segurança do trabalho era referência. Ah, tá. Então, a cobrança era muito grande. Tem um professor, um abraço também pro Adilson, que deu aula metade da noite, 9 horas, falou, vou parar agora, vou passar um trabalho para vocês, eu quero que vocês me entreguem amanhã. Mas vocês podem usar esse pedacinho da aula que ainda sobra para poder fazer o trabalho. E aí, eu falei, fui o primeiro a levantar a mão, falei, professor, não tem como te entregar esse trabalho amanhã por causa disso. Aí ele falou, mas que hora você vai chegar em casa? Eu falei, vou chegar perto das 11h30, né, meia-noite, por ali. Que hora você vai trabalhar? Eu falei, eu entro no trabalho às 8. Aí ele falou, e o que você vai fazer da meia-noite até às 8? Aí eu já entendi, não falei mais nada, né? Dei aquela respirada. Ninguém falou mais nada também. Falei, tá bom. Virei à noite, dormi umas 2 horinhas aquela noite, mas consegui entregar o trabalho no outro dia, né? Então, e fim de semana também. Então tinha que ficar estudando fim de semana. E aí, a minha esposa, Ana Paula, um beijo pra ela também. Percebi aquilo, né? E às vezes saía com a Yasmin pra me poder estudar e tal, e assim por diante. Mas essa cumplicidade é muito legal. Um ajuda o outro o tempo todo, é muito legal. É importantíssima, né? Para o relacionamento de um casal. Exatamente. E chegou um momento que, como ela abriu mão da parte estudantil dela, né, para cuidar da Yasmin, gerenciar a casa, houve um momento também que eu parei de estudar para que ela pudesse fazer, ela também formada em técnica em enfermagem, auxiliar de enfermagem, né? E eu já quero aproveitar aqui e emendar um curso também, porque senão ela vai fazer enfermagem. Ah, que né? legal. Então, Oba, ela vai ser uma instrutora futura da Elu também? Quem sabe, né? Se tiver o seu perfil. Ela leva muito a sério o trabalho também. Tal. Que legal. Então, foi bem bacana, assim. A gente tem uma outra instrutora que talvez venha aqui com a gente mais cedo, né? Ela é enfermeira, deu aula com a gente, a Lucilene, alguns cursos aqui para trás. Ela parou porque ela começou a fazer medicina. Só que o marido dela fez medicina. Então ela ficava trabalhando, cuidando do filho, e o marido longe fazendo medicina. Ele se formou, veio, começou a trabalhar, ela parou e começou a fazer medicina agora também. Exatamente. Muito legal. Um cobre o outro, um complementa o outro. É muito legal. Ela vai vir aqui um dia, né? Vai. Ela deu uma aula pra gente no Academy, né? Ela deu. Ano passado, foi? Eu acho que o Jair não participou sobre quem cuida dos cuidadores, né? Isso aí. Não tive. Muito legal. Tem o Elu Academy dos instrutores dos cursos, e ela deu essa aula. Foi muito legal. Adilson, seu professor, não é o Xingu, não, né? Não, é o Adilson Barrichello. Ah, tá. Você já outro, não. Ia dar bronca no Xingu. Mas o Xingu também foi meu professor. O Xingu foi seu professor? Opa. Eu achei que você tivesse conhecido ele no encontro dos instrutores. Não, um dos cursos que eu fiz aí, instrutor em NR33, foi com o Adilson Xingu. Ah, é? Foi. Conheci ele lá na sala de aula ele também. Vai vir pra cá ele também. Foi meu professor. Ele tá meu fugindo professor. de mim, já tentei trazer ele aqui,
Mas ele tá com a agenda cheia, ele tá com bastante projeto, mas ele vai ser um... Sensacional. É um ser humano, um profissional fantástico. Nós tivemos 2 viagens muito marcantes, eu e o Adilson, né? Que é pro Texas, e viajar com ele, trabalhar com ele. Não sei como que é ser aluno dele, porque eu nunca fui, mas trabalhar com o Xingu e viajar com o Xingu é história para um podcast, viu? Com certeza. Aqui, você sai aqui no Brasil, às vezes tem uma pessoa conhecida, né? Então ele sai cumprimentando todo mundo. Cara, a gente tava nos Estados Unidos, uma cidade 70 mil habitantes, né? College Station. E o povo conhecia o Xingu lá. Era inacreditável. Você saía na rua assim, ele saía cumprimentando. Você sabe o que são? Esse aí é o cara lá do restaurante e tal. Ele sabia quem que era. Eu falei, meu, é só você mesmo, Xingu. Essa é outra característica dele, ele é marcante. Ele consegue marcar as pessoas. Então, pode ter conhecido uma vez que vai lembrar. E uma vez eu encontrei ele dentro do metrô, acredita? É, lógico. Ele todo molhado, eu fiquei olhando assim, né? Tava viajando pra fazer treinamento. E aí eu acenei, tava com a bala, não tinha como passar no meio do pessoal, né, e tal. Mas foi muito bacana. Então... Ele foi seu professor de curso, mas não foi ele que te trouxe aqui pra Elu, né? Não. Como você chegou na Elu? Foi o Edinaldo. O Naldo. O Naldo. Naldo Mil Também meu professor. Monstro do pano. Sai da cama. Sai da cama. Sai do colchão. Sai do colchão. Sai do colchão. Já é? Já é. Seu louco da cabeça. Nós vamos trazer esse louco da cabeça pra cá pra falar também. Ele tem que ser umas 2 horas pro Naldo, né? O Naldo tem que ser 2 podcasts. Eu acho que sim, todo mundo dá pra fazer. Um pra falar da parte profissional dele, que também é uma pessoa que todo mundo conhece, né? Onde você vai, todo mundo conhece. E outra pra falar das aventuras dele, das escaladas que ele faz aí nos montes da vida aí, que, cara, é uma história mais... Os hobbies dele são... adrenalina, né? Ele é movido a adrenalina. Ele não para. Ô, Jário, e você fez aula com o Naldo de alguma coisa específica? Como que ele te conheceu? Instrutor de NR35. 35 e 33. Tá. Você estava fazendo curso de instrutor? Isso. Que legal. E aí ele falou, deixa eu te apresentar uns dojo? Foi. Aí ele mandou uma mensagem no grupo, falando que precisava de um instrutor, né, para um treinamento. Aí eu fui e mandei mensagem para ele. Mandei meu currículo, e aí ele falou com a Luciana, né, acredito que tinha falado com você também, não lembro. Você falou que a Luciana já tá resolvido. Tá resolvido. O chefe resolve tudo, meu. E aí eu fui, fiz um teste junto com ele, né, ele me acompanhou no primeiro dia, e aí a gente foi e comecei a fazer a aula ali, né, e tal. Aí ele falou, não, tá com você agora. Vai lá. Se ele liberou. Foi. Os mais experientes vão liberando os mais novos, né? Sempre. Não de vida, experiência, de casa, né? Porque tem a cultura nossa, de empresa, que tem que ser repassada para os outros, né? Sim. Concordo plenamente, né? E tanto o Adilson como também o Naldo foram cruciais para isso. Inclusive, a didática dos meus treinamentos eu aprendi com eles. Porque eu percebi que um treinamento pode ser divertido e com um nível de conhecimento altíssimo. Sem dúvida. Entendeu? Porque... É só me botar pra ir junto da aula. Aí é divertido. Nível de conhecimento lá em cima, mas de periculosidade também. Aumenta. Você não chegou a viajar com o Daniel ainda, né? Não, você não foi nenhuma comigo. Você vai ter esse prazer um dia. Espero que sim. Se a gente conseguir... Vai ser marcante, como as aulas, mas de outra forma. Né? Você nunca mais Agora eu fiquei esquecer. É um companheirão de viagem, entendeu? Por exemplo, você ir viajar de carro, vai conversar. Se você estiver dirigindo, não vai. Não vai. Vai dormir. Você vai dormir, porque ele não sai do quarteirão, ele tá dormindo. É só balançar o berço. Eu tô feliz da vida. Se for de avião, não dá tempo de taxiar pra chegar na pista, ele tá dormindo. Entendeu? Aí quando ele tá... Mas aí a gente chega à conclusão que é melhor ele tá dormindo, porque quando ele tá acordado, ele tá aprontando com você, né? É menos perigoso. Eu não vou dar spoiler, você vai viajar com ele, né? Fica assustando as pessoas. Aí você pega o seu capacete ali, leva o seu capacete, joelheira. Ele adora bater as coisas no joelho dos outros. É pra ver se tá todo mundo esperto. Entendi. Jário, me conta. É com emoção, então. Com certeza. Me conta, você se formou em técnico de segurança do trabalho, descobrindo as indústrias. Você foi para indústria? Você foi... Para onde você foi? Você chegou a trabalhar dentro de alguma indústria? Trabalhei. A A primeira indústria foi a construção civil. Nossa, construção civil. E... Não é fácil, hein? Construção civil. Eu tive essa semana na fábrica de uma grande empresa cervejeira aqui do Brasil, em Passos.
e você vê o campo, né, de obras, meu, é coisa de doido. Conta um pouquinho dessa experiência da construção civil aqui. É legal. Assustadora. Assustadora. Resumindo, assustadora. Resumindo, tá bom. O meu estágio foi numa obra. Então, eu era um estagiário e cuidava de 2 obras, na verdade. Só que eram próximas, então eu passava um dia em uma e o outro dia na outra. E ia revezando, né? E foi um choque cultural também, porque nessa instituição, ensino sensacional, de primeira, só que uma coisa é a teoria. Outra coisa é você colocar essa teoria na prática. E uma coisa que eu encontrei na construção civil é que o pessoal, as pessoas, são carentes de informação. Seja do nível acadêmico ou até mesmo na cultura em saúde e segurança do trabalho. É muito, muito complicado. Tanto que eu quase apanhei dentro da obra. Com esse porte atlético seu? Quase apanhei, né? Tinha um trabalhador em altura, estava usando o cinto, mas não estava ancorado, com o corpo para fora da periferia do prédio. Falei, olha, você não pode trabalhar assim, você vai ter que sair daí e tal. Ele falou, quero ver você me tirar daqui. Eu falei, tá bom, tirei uma foto. Aí o cara ficou doido. Quase caiu. Ele veio pra você. Pegou um pontalete, de 1,5 metro mais ou menos, e veio pra cima de mim. Aí tinha um almoxerifado, tinha uma câmera, aí eu falei, vou ficar na frente da câmera. Se ele vier, vou ter que me defender. Não vou apanhar, né, e tal. Só que aí quem tava perto viu o que aconteceu. E aí juntou também e falou, se você encostar nele aqui, nós vai te quebrar, maluco. Aí o cara, né, deu aquela... Recuado e tal. Mas esse foi um exemplo. Mas as coisas começaram a mudar mesmo quando a gente teve uma ocorrência dentro da obra. Sempre assim. Em Teve quase todas as áreas. E aí o pessoal começou a perceber a importância de a gente conseguir implementar uma cultura de segurança. Então não tinha nada, a gente começou implantando ali. Depois disso, eu trabalhei 3 anos, né? Não, perdão, eu trabalhei ali cerca de 4 meses, mais ou menos, como estagiário. E aí eu comecei a procurar emprego já como técnico de segurança do trabalho, porque o meu estágio foi justamente no finalzinho do curso já. Outra, né, providência divina, porque se fosse antes, né, ia ficar mais complicado ainda. E aí eu avisei pro dono da empresa, falei, olha, eu tô procurando um trabalho e tal, que não sei o quê. E aí ele, na outra semana, me chamou, ó, eu vou ter que te demitir, porque eu não posso confiar em você tá procurando outra empresa e tal, que não sei o quê. Eu falei, não, tudo bem, né. Eu preferi ser sincero com você e falar, porque eu não sei se você vai... Aqui eu sei que não tem vaga de técnico de segurança do trabalho, né. Aí... Fiquei uma semana, passei todo o meu trabalho para quem estava lá na obra. E depois, o engenheiro, eu fui me despedir lá na engenharia e falei, terminei aqui, a estagiária que vai me substituir, tá bom? Ele falou, como assim? Você está saindo por quê? Eu falei, não, é que eu me formei agora, vou pegar o meu registro os próximos meses e não vai ter vaga de técnico aqui. Então, o que eu fiz? Comecei a procurar emprego e o dono da empresa me mandou embora. Ele falou, não, tudo bem, não tem problema. Eu aceitei uma oportunidade de emprego de engenheiro, gerente de obras em São Bernardo do Campo. Você quer trabalhar comigo? Eu falei, tudo bem, né? Maravilha. Ele falou, lá vai ter vaga para técnico. E aí ele falou, me dá seu currículo. Eu entreguei meu currículo. Uma semana depois, ele me ligou, fiz entrevista lá no escritório. E falaram assim, você vai começar na segunda-feira. E eu peguei meu registro na quinta-feira. Tipo, 2, 3 dias antes de assumir. Com emoção. Com emoção. Com emoção. Né? Então foi tudo muito... E ali eu trabalhei, aí sim, 3 anos e um pouquinho, terminou a obra. Teve mudanças. Nesse ano que eu saí dessa empresa, só de chefe eu mudei 5 vezes. De chefe. De chefe mudou 5 vezes. E o último decidiu em me cortar. E aí eu conheci uma empresa que presta serviços. Aí lá, tipo de indústria, conheci trabalhei dentro de indústrias de celulose. Trabalhei em fábrica de pneus, trabalhei fábrica de vidros, Rio Claro lá, Rio Claro, fábrica de vidros, né? Prova de testes de pneus também, então. E aí nessa empresa, uma das minhas atribuições eram os treinamentos. E aí eu comecei a conhecer essa área, eu fui me apaixonando, porque a parte administrativa eu também domino, mas é atrás de um computador, aquela rotina e tal. E aí eu comecei a fazer os treinamentos. E aí dentro da empresa falou, não, você e tal, leva jeito pra isso, né, vamos... Aí eu comecei a cuidar dessa parte de treinamentos também. E aí surgiu a oportunidade de fazer também esses cursos de especialização. Falei, poxa, tem tanta gente aí com 30, 40 anos de mercado, eu preciso aprender com essas pessoas. E aí foi quando eu comecei a fazer os cursos específicos de instrução.
E através desses cursos eu conheci um instrutor da Elu que me... né, uma responsabilidade muito grande aí, mas ele conseguiu enxergar em mim essa responsabilidade e me indicou. Nesse processo seu, desde da indústria de construção, aí você teve a oportunidade muito legal essa de entrar em todas as tipos de empresas, com as suas necessidades, com as suas especificidades, com os detalhes que você aprende a enxergar dentro de cada processo. Você começa a olhar diferente o mundo. Ele fica muito amplo, né? Sim. Você fala, essa área não tem fim, e não tem fim. Como que você vê a indústria de segurança do trabalho no Brasil? Porque, ok, é cultural. A gente vê que lá, né, principalmente na de construção, você implementar medidas de segurança é quase virar a cabeça de todo mundo de ponta cabeça. Hoje em dia, não tanto, né? Não tanto, melhorou bastante. Melhorou né? muito. Como eu falei na obra que eu fui lá, você vê diversos itens, desde a hora que você chega, né? Desde os caminhões que acessam o veículo, já todos os motoristas fazendo bafômetro, tudo, né? Então, assim, tem um nível de preocupação hoje bem diferente Mudou do muito. quando você começou. Sim. Mas a construção civil é um ambiente muito perigoso, né? Porque ela muda. Pela característica dela, específica. Uma empresa, que eu imagino, né, com ramo específico, ela tem uma rotina de trabalho, o colaborador ele faz aquele processo, o layout da empresa muda muito pouco. Agora, na construção civil, cada dia, aquele ambiente ele está diferente, ele está com riscos diferentes, né? Você começa sem risco na altura, daqui a pouco se for um prédio, né, você já tem risco de trabalho em altura, daqui a pouco você já tem uma galeria que está sendo aberta ali para fazer escoamento de água, você já tem um espaço confinado, e ele vai mudando, assim, no decorrer da obra, você tem momentos diferentes com riscos diferentes. Perfeito comentário. Na construção civil você vai encontrar todos os riscos possíveis e imagináveis. Chega um dado momento da obra que 99% do trabalho é em altura. Depois vai vir começar fechando, a periferia, tudo, mas tem uma hora que 99% do trabalho é em altura. Vai ter momentos que tem trabalho em espaço confinado também. Então, o que você imaginar de atividade de riscos dentro de um canteiro, você pode encontrar. Não tem um risco de radiação. Tem equipamentos que é utilizado para fazer exames de imagem, estrutura e assim por diante, que vai usar esse tipo de energia. Então, é muita coisa. Ela é complexa. É muito complexo, é muito grande. E lá a construção me ajudou, mas essas empresas também que eu citei, também me ajudou a perceber que o mundo da segurança do trabalho era muito, mas muito maior do que eu imaginava. É isso que eu ia te falar. Qual é a sua visão de mercado para o Brasil? Tem espaço para gente que está assistindo e falar, acho que eu quero entrar? Como que o cara se incentiva, né? Com certeza, com certeza. É uma área que tende a crescer muito ainda, tem um espaço muito grande. Se você tem um interesse e gosta desse tipo de profissão, eu recomendo, tá? Se você gosta de falar, se você gosta de participar, se gosta de transformar a vida das pessoas, eu recomendo que você faça. Mas não faça de qualquer jeito. Procure fazer o seu melhor. Sabemos que cada um de nós temos as nossas limitações, mas faça o seu melhor. Porque saber que o seu trabalho pode impactar, prevenir um acidente ou permitir que um acidente aconteça, tem um poder muito grande na vida das pessoas. Então, vale a pena. E com o advento da tecnologia, né, então, hoje o governo já tem um sistema de controle eletrônico. Então, as empresas têm buscado mais esse tipo de serviço, né, da área de segurança. Então, eu costumo dizer que é uma área que tem espaço para todo mundo. Tem muito espaço. Tem espaço para inovação, né? Inovação de processos, de equipamentos, de treinamento, é isso que eu ia falar. Tem espaço para isso, né? Não dá para ser mais como era 10, 20 anos atrás, né? Isso mudou muito. A gente vê quando a gente chega nas empresas, o que era aplicado e o que a gente está conseguindo implementar de treinamentos, né? De capacitação. Sim, por isso que quando você falou do podcast, porque se você não acompanhar a evolução, você acaba ficando... O mercado, ele vai praticamente te excluir. Então, nesse ramo também, existem muitas tecnologias que estão vindo. Né? Se a gente comparar com outros países de primeiro mundo, a gente sabe que já está muito além. Por isso que eu digo que no Brasil ainda tem muito espaço, né, na área da saúde e da segurança do trabalho. Tem algum equipamento, algum processo, alguma coisa que você fala, isso aqui é muito novo? Olha, não é a questão de muito novo, mas uma coisa que me ajudou no meu dia a dia são softwares.
Então, tem ferramentas que, poxa, eu cuidava... Treinamentos, por exemplo, né? Para acompanhar essas validades. Então, tem ferramentas, softwares que você consegue inserir essas informações, gerar certificado, lista de presença de uma forma que você otimiza, né, o seu trabalho. Assim, isso para parte de treinamento, você fala. Geral. Todo segmento. Por exemplo, eu elaboro documentos também, o PGR, PGRO. Poxa, a gente tem que levantar todos os riscos, gerar uma matriz de risco, fonte geradora, equipamento de proteção individual, coletivo, uma série de informações. Tem ferramentas que você alimenta essas informações e com 2, 3 cliques você gera um documento em 20 minutos. Sendo que se você fosse fazer manualmente, demoraria 2 dias. Mais, né? Mais uma semana. Exatamente. Que legal. Dependendo da quantidade de funções. Esse é um serviço que a gente tá Bom, implementando, né? Lembra que a gente conversou sobre isso? E tem muita demanda. Semana passada, inclusive, eu tive uma reunião sobre isso. Ontem a gente teve uma com um cliente falando, a gente falou, lógico, a gente tá aqui para fornecer todo tipo de apoio que você precisa, né? Exatamente. Como você faz para se manter atualizada? Então, Para essa área? Uma coisa que eu uso muito são os cursos EAD, por incrível que pareça. Os cursos... Tá no silencioso aqui mesmo assim. tá tocando, fica tranquilo. Você é um convidado. Porque esses cursos, eles acabam se moldando à sua vivência. Então, poxa, hoje eu consigo estudar 1 hora. Você para, estuda 1 hora. Ah, hoje eu consigo estudar o dia inteiro. Maravilha. Você vai lá e estuda o dia inteiro. Então, te dá uma flexibilidade. Então, hoje, a principal ferramenta de atualização que eu uso são os cursos EADs. E tem bastante fonte no Brasil? Confiável? Sim. Inclusive tem alguns professores que, né, eu vi... Depois que o Daniel me mandou o podcast, né, do Fábio, eu fui lá olhar a rede social também. Então, alguns dos meus professores também, né, estavam na ilustre presença aqui do nosso amigo Fábio. Então, sim. Ele gosta tanto... Quando ele foi fazer o curso de instrutor na American Heart... E faltava uma etapa. E aí ele chegou e tava sem energia no bairro, lembra? Nossa. Ele me ligou desesperado. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Eu falei, calma, fica tranquilo. Tem bateria, faz quando tiver, a gente complementa. Mas deu tudo certo. Foi verdade. E parece que não, eu tava viajando também a treinamento. Cheguei em casa e, pra minha surpresa, não tinha luz. Tinha chovido forte aquelas chuvas. Antes dele chegar, tinha chovido forte no final de tarde. E acabou a energia no bairro. Nossa, meu... E aí ele não conseguia terminar, bateu o pânico. É sempre com emoção. Sempre com emoção. Jário e emoção estão ali, ó, associados. Foi, aí eu usei os dados do telefone, aí tinha 2 computadores lá, usei as 2 baterias e no finalzinho da última, assim... Você acabou a luz, acabou a bateria. Mas até hoje eu sou grato pelo Fábio, porque ele me deu um apoio, né? Porque se você não tivesse me ajudado, eu não teria conseguido. Ele fala do inglês dele, mas tem que ver o meu. Então, se o dele é menos 1, o meu é então menos 4. já viu que temos que implementar um curso de inglês ou vai usar IA, hein, Gabriel? É tudo IA? É tudo IA. O Gabriel gosta de IA. Ele bota tudo inteligência artificial. Bacana. Até me botaram num outro podcast que a gente gravou, me botaram um filtro de estética lá, eu tava todo... Tava lindo. Ficou diferente demais. Meu normal. Você usa... Daqui a pouco o Gabriel vai tirar eu e você vai colocar... Dois robozinhos. 2 robozinhos aqui de inteligência fazendo a com a minha foto, com a minha voz, com a sua foto, com a sua voz deixa o cara entrevistando. Não, mas isso aqui que é gostoso, né? Tá junto. Interagir. Eu não sabia de algumas histórias. Ó, quanto tempo a gente tá junto e eu não sabia de algumas histórias. É um jeito de provocar, né? Você acha que tem espaço, tem espaço para inovar em cursos na área de segurança do trabalho? Que não estão implementados nem na ELU, por exemplo? Sim. Não só inovação, mas hoje tem muitas empresas que ainda não implementam treinamentos. Que ainda não perceberam a importância, a gente encontra. Isso no dia a dia. Empresa atuando, que não está pensando nisso. Não está pensando nisso. Agora, atuar e inovar nessa parte de treinamentos, poxa, todo dia surge uma tecnologia nova. Né? E uma preocupação que eu vejo também da ELU é justamente isso, trazer o que tem de melhor no mercado. Então, uma das coisas que me fez se apaixonar, né? Não é porque eu estou na sua presença, tá bom? Nem na sua, Fábio. Mas é justamente isso, essa preocupação em inovar, em trazer o que é melhor do mercado. Então,
para mim é fantástico poder fazer isso parte. Isso foi que há 25 anos isso. atrás que me apaixonou também. E é uma característica que até é muito do Daniel, né? De trazer o que tem de mais moderno, né? O que tem de melhor. A gente não quer mais do mesmo, né? Isso é uma característica muito forte dele. E ele provoca a gente, isso que é gostoso. Ele provoca a gente diariamente a ser melhor. Isso é importante. Deixa eu fazer uma pergunta, né? Você falou de treinamento, que gosta dos treinamentos online, que se dá bem com ele. Você acha que tem espaço para o online, né? Por exemplo, os treinamentos de NR, nessa parte, você acha que vai bem? Obviamente, nem tudo, né? Não vou fazer um treinamento de empilhadeira somente online, tem que ter a prática. Mas você acha que tem campo para isso? Que isso é bem aceito pelo colaborador, né? Em fazer esse tipo de treinamento? Olha, acredito que sim. Não só como instrutor, mas também sendo aluno, né? Isso te dá uma liberdade muito grande. Né? E fora que hoje muitas pessoas acabam sendo limitadas pelo deslocamento. Então, às vezes, 1h30, 2 horas era o tempo que você tinha para poder estudar. E você perde, né? Ainda mais trânsito. em São Paulo. Exatamente. Só piora. Então, cada ano. Dado esse momento atual, eu acredito que a revolução dos treinamentos ela vai acontecer de forma online. Porque o presencial hoje está cada dia mais difícil. Você conciliar agendas, por exemplo, né? Conciliar agendas é uma dificuldade muito grande. Então, às vezes um está aqui, o outro está lá, mas nesse momento todo mundo consegue se encontrar e fazer. Então, sim, eu acredito que uma grande revolução vai acontecer nos treinamentos e a internet, né, o EAD, vai estar ali no meio. A indústria, que a gente fala, a indústria 4.0, né? Que, vamos dizer, mais automatizada, mais moderna, às vezes com mais processos tecnológicos e menos com interação humana, ela vai acontecer daqui para frente, né? Então, eu tive numa planta essa semana de uma empresa que ela recebe a matéria-prima, né, que é o resíduo do reciclagem, tudo aquilo que a indústria, né, recebe lá de reciclagem, tudo que eles não conseguem aproveitar vai para ela, eles trituram, e é uma grande empresa, e tem 12 colaboradores tocando a empresa toda. Impressionante, né? Só que esses 12 colaboradores eles têm que estar muito mais capacitados, né? Então, assim, a tecnologia, né, a automatização, não é que ela vai substituir o profissional. O profissional tem que se adequar para isso, né? Perfeito. E o online eu acho que ajuda muito por causa disso. Você consegue otimizar até mais tempo com a família, você consegue aproveitar mais, estudar mais. Eu me adaptei muito bem ao online e eu faço vários cursos, né? Acho que se tivesse um ranking do Hotmart lá, coisa, os cursos da Elu todos, mesmo que os que não são da minha área, eu já vi, porque eu me dou bem com eles. Então eu também acho, né? Eu queria saber a sua opinião, que está muito mais próximo do que eu, vamos dizer assim, no dia a dia, como técnico de segurança das empresas, se isso está sendo bem aceito pelas empresas, se eles já estão com esse foco partindo, né, para o online, ou se tem ainda muita resistência em relação a isso. Meu ponto de vista, sim, está sendo muito bem aceito. O único alerta que eu sempre deixo para os alunos nesses cursos é o quê? Muitas das vezes exige muito mais do aluno do que do professor. Porque tem pessoas que lidam muito bem com a liberdade. Sim. Né? Não, confiou, estou na minha casa, computador, vou assistir a aula. Por outro lado, tem pessoas que não sabem lidar muito bem com a liberdade. Então, às vezes, deixa a tela aberta lá, né, enquanto está fazendo outras coisas. Então, é um ponto importante que vale mencionar. Né? Então, o aluno ele precisa estar comprometido para que esse treinamento seja eficaz, seja eficiente. Tá? Então, é um contraponto a ser apresentado também aí nessa tecnologia, que são os cursos online. E outra vantagem é que os profissionais, principalmente aqueles que se destacam mais no mercado, eles têm uma agenda muito complicada. Então, a possibilidade de você gravar uma aula também, né, e deixar disponível para quando a pessoa puder assistir e assim por diante, isso também acaba trazendo, né, muitas pessoas que não poderiam, numa agenda normal, no dia a dia, participar, com essa flexibilidade de horário, a gente consegue incluir essas pessoas também, né? Ó, eu tenho visto... Eu
tenho algumas resistências. Não com o treinamento assíncrono ou mesmo síncrono. O online. Mas eu tenho algumas resistências. Eu tenho visto, a gente conversou já há alguns anos atrás, tem gente que está entregando, você que quer dar treinamento de segurança do trabalho, compre aqui o meu, põe o seu logo. Então tem várias empresas que estão fazendo isso e a gente já conversou sobre isso. Agora, o cara que está comprando não sabe por que está aquele slide feito, por melhor ter de explicação, ele não vivenciou aquele assunto para poder falar, eu estou querendo abordar especificamente nisso. Quando o cara assiste online, seja assíncrono, que ele vai estar assistindo no tempo dele e tal, com todas as explicações, eu tenho visto um monte de material não bem estruturado. Como que eu acho as referências? Alguém está falando, esses caras são referências na segurança do trabalho? Tem algum conceito... como que fala? Que todo mundo concorda que, olha, isso aqui é uma referência. Porque aí você vê um curso de instituições famosas, você fala, não pode ser que eles estejam falando isso. Acho que você que me apresentou, ou a gente pegou uns slides lá, que falava no caso de emergências, que quando que você deveria atuar numa emergência e que maneira que você deveria atuar, não é possível. E era uma instituição grande. Então eu vejo que tem muito material ruim. Tem coisa boa, tem muita coisa ruim e muita feita, os caras estão vendo número, grana. Isso me assusta. Tem alguém falando? Existe algum conceito? Existe referência para a segurança do trabalho? Então, eu acredito que essa referência ainda precisa ser construída. No meu curso de técnica eletrotécnica, por exemplo, um dos módulos foi saúde e segurança no trabalho. E quando eu me deparei com a apresentação, eu falei, nossa, isso aqui é de 2018. A norma de 2018 para cá já mudou umas 4, 5 vezes. E eu fui e mandei uma mensagem, falei, olha, seu material está desatualizado, você precisa corrigir e assim por diante. A instituição me respondeu, falou que estava trabalhando para isso e tal. Eu fui revisar a matéria, continua do mesmo jeito. Então, por isso que eu digo que existe um espaço muito grande. E para quem conseguir enxergar isso e conseguir desenvolver, consolidar, né, de alguma forma essa referência, aí, né, vai sair na frente dos demais. A gente está programando aqui, né, na ELU, pro técnico de segurança, pro engenheiro de segurança, que queira dar treinamento, a gente vai ter vou chamar de uma franquia, não sei, né? Mas a gente vai ter, como a gente tem da American Heart, né? A gente vai ter na área de segurança do trabalho. Só que assim, ele vai ser formado como instrutor, porque não basta você ter o material, você tem que ter uma técnica de didática, mesmo que você for transmitir online, né? O seu treinamento, você tem que ter uma técnica, você tem que ter materiais atualizados, materiais de referência, você tem que ter um material não só de aula, né? Vamos dar um exemplo no primeiro socorro, tem que ter um manequim, tem o tipo adequado de manequim, né? Você tem que ter todo o aparato. Então, da aula não é você fazer um PowerPoint e colocar ali, ou mesmo online, né? no qualquer canal desses que você vende o curso e sair falando. Tem uma preparação muito grande, né? Pra gente fazer esse podcast, você até comentou no começo, não dá para imaginar, né? Quem tá vendo esse espaço aqui, mas a preparação que tem atrás do estúdio, né? Das pessoas, o HCIS ali, perdendo o cabelo com a gente aqui, porque a gente não consegue acertar. O Gabriel tentando ver a parte do marketing, né? Yasmin tirando fotos nossas ali, ó. Nós já contratamos ela aí para divulgar. Já contratou? Não pode, trabalho infantil. É verdade, não pode. Mas tem toda uma estrutura. E para dar aula é a mesma coisa, né? O professor, às vezes, a gente até falou que eu tenho vontade de gravar um dia de instrutor. Porque para muita gente ser instrutor é assim lá, começou o curso 8 horas, é aquilo ali, 8 horas até 17. Não, o dia que você vai dar um treinamento, você começa semanas antes, a sua preparação, a sua logística, no dia, o horário que você acorda, o tempo que você chega antes para preparar a sala de aula, para receber o aluno, dispor os materiais. E se o senhor me permitir... Senhor? Puxa! Segunda-feira você passa no RH lá, e depois dessa... Se você me permitir, eu diria que isso começa, às vezes, em alguns casos, décadas antes. Porque a partir do momento que você começa a estudar e tal, e até aquela preparação, né? Então, realmente, já aconteceu. Nossa, mas você cobra isso pra... Mas é só 4 horas de treinamento. Eu falei, poxa, legal, mas pra mim me preparar pra essas 4 horas, dediquei 10 anos da minha vida. Até feira eu fiz, você vê ele falando mansinho e chega na aula... É mais ou menos assim mesmo. É mais ou menos assim mesmo. E sobre a referência ainda, a pergunta do Daniel.
Pode até existir essa referência. A gente tem algumas referências. Eu acho que porém, tem. A Elu é uma sim, referência, né? uma Mas das, eu digo até por áreas específicas, é uma né? das referências. Só que as pessoas não conhecem. Né? Então, ainda que exista, para o público que muitas das vezes está assistindo a gente, talvez não tenha essa referência. Aonde eu vou estudar? Com quem eu vou pegar esse material? Porque, de fato, já aconteceu experiências de eu comprar um curso EAD, comentário também do Daniel, e falou, não, mas não é possível que seja isso mesmo. Tá entendendo? Então, preciso entender e tornar essas referências conhecidas. Com certeza. Ué, eu me formei já há bastante tempo atrás fiz pós-graduação em segurança do trabalho, sou engenheiro, né? Fiz aqui perto da melhor universidade do Brasil. Ok, foi excelente o curso, mas teve uma aula lá específica de um assunto. Falei, mas esse cara tá totalmente desatualizado. Obviamente, eu fiz uma carta, né? Um pequeno e-mail, ponto a pontuando cada coisa que eu encontrei errado ali. Eu não sou um expert, mas ali eu vi que quem estava me fornecendo, e tinham 300 engenheiros ouvindo o cara falar. E aí eu lembro que tinha um pessoal do meu lado e eu tava anotando, e a menina falou, é uma engenheira do Sul. Mas por que... Tchê, você usou o sotaque lá. Mas por que você tá anotando tanta coisa? Eu falei, porque isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Aí no intervalo, veio um monte me perguntar, mas por que isso tá errado? Por que aquilo? Aí comecei a explicar cada uma daqueles detalhes. Você viu? Então, eu acho que tá faltando melhorar o nível de conhecimento. Isso vai dar bagagem para os técnicos de segurança, vai dar estrutura para poder exatamente mudar a cultura. Você, quando viu aquele incidente lá, que alguém se machucou, né? Sim. Você mudou a sua forma de pensar, não é? Não, na verdade não. Eu só consegui mostrar, né, com uma evidência. Mas você foi impactado por aquilo? Com certeza. Com certeza. Mas eu consegui mostrar através de uma evidência. Falei, olha, se a gente não conseguir ou mudar isso daqui, a tendência é piorar, né? Então... Você... Então, mas isso que eu tô falando. Você viu que eu preciso fazer esses caras entenderem. E aí a gente tem que melhorar o conteúdo para os caras falarem, a gente precisa fazer a população de trabalhadores entender que tem que mudar. As empresas, você falando, tem muita empresa que nem aplica segurança do trabalho, capacitação, treinamento. Às vezes nem o engenheiro como controle, o técnico como controle, nada, né? E precisa fazer isso. A gente precisa trazer conhecimento e o porquê desse conteúdo para transformar. Eu acho que tem um campo. Essa é a minha visão dessa área de segurança do trabalho. Concordo. É um campo e um trabalho muito grande, e eu diria até um trabalho de formiguinha. Porque para implementar essa cultura de segurança na vida das pessoas, porque já aconteceu, por exemplo, de profissional durante o trabalho, isso é um exemplo de profissional, seja realizando a sua tarefa, seja a preocupação com a sua saúde, com a sua segurança, né, e os procedimentos da empresa, saiu de férias. No meio das férias ele apareceu na empresa com a perna enfaixada. Eu falei, o que aconteceu? Não, fui fazer um serviço lá em casa, rapaz, você não sabe o que aconteceu. Caí lá da laje, lá, quebrou a telha. Tá entendendo? Então, nada. Exatamente, às vezes acha que a segurança é só no trabalho. E esquece no trânsito, esquece em casa. Então, o brasileiro, de um modo geral, né, a gente precisa entender que quando você investe na sua saúde, você investe na sua segurança, o maior beneficiado será sempre o próprio trabalhador e as pessoas que dependem dele. Porque nessa ocorrência, poxa, toda a família sofreu junto. Às vezes o trabalhador acha que é só a vida dele que pode ser impactado, ou sequer nem imagina que pode alguma coisa dar errado. Mas ele tem que entender que o que ele faz ali no trabalho também pode refletir na vida da família dele e assim por diante. Então... Totalmente, principalmente, né? Ele pode perder totalmente a qualidade de vida e de um dos arrimos de família que ele era, né, junto com a esposa muitas vezes, ele passa a deixa de ser um arrimo, de ser uma fonte de trazer recursos, provedora para a família, e passa a ser, a partir daquele momento, né, um gasto a mais para a família, porque vai ficar doente, vai ficar acamado, né? A família, a esposa vai ter que se desdobrar mais para manter o mesmo padrão, né? Ou vice-versa, se o acidente foi com a esposa também no trabalho, né? Então o desgaste familiar de um acidente é muito grande, quer seja no ambiente do trabalho, quer seja no trânsito, e essa cultura, né, eu penso igualzinho a você, né? Não é o termo certo, né? Eu, como bombeiro, eu sempre falava para minha equipe, a gente vende esse produto, né? Como eu sou bombeiro, eu vendo segurança, eu vendo qualidade nos cuidados com as pessoas. Então a gente tem que ter isso para a vida da gente,
né? Eu vou sair com uma viatura que não é de emergência, eu tenho que ter todos os cuidados e demonstrar o meu cuidado no trânsito. É um absurdo, por exemplo, que eu já vi, não na ELU, porque isso é uma regra, mas um professor chegar para dar aula numa empresa sem o cinto de segurança. Quer dizer, eu não confio naquele professor porque ele não acredita no produto que ele está ofertando. Ele não acredita. A partir do momento que ele está sem o cinto de segurança, ou sem um capacete, ou quando ele desce uma simples escada sem segurar no corrimão, né? A gente sabe que tem risco de queda. Quer dizer, ele não acredita no produto que ele está ofertando, que ele vai vender. Então, o que eu acho legal dessa área nossa, né, de segurança de uma forma geral, é que ela transforma a sua vida. Ela transforma a nossa vida, o jeito que a gente vai fazer os passeios com os nossos filhos, né, o jeito que a gente cuida das coisas, entra no cinema e vê lá se a saída de emergência não está trancada, né, que acontece, infelizmente. Então, a segurança do trabalho, a segurança no trânsito, quando a gente leva a sério e pratica, ela é uma coisa para a nossa vida. Então, quando não adianta eu dar aula de direção defensiva, terminar, né, e sair dali e cometer barbaridades no trânsito. Qual que é a coerência disso, né? Até porque, se de repente um aluno te vê, você não tem moral, mas não é por causa disso, é porque está impactando a minha vida e, como você falou sabiamente, principalmente a vida da minha família. Exatamente. E dos outros que estão à volta, de todo mundo, né? Interfere na sociedade de uma forma geral. Exatamente. Então, perceba que se você tem um trabalho, só que você vive de forma diferente do que você fala, você comentou muito bem, você não acredita naquele trabalho. Naquilo que você está vendendo. Né? Então, você comentou aí, eu passei 4 anos da minha vida também estudando para ser bombeiro militar. Mas talvez isso a gente consiga contar em outro podcast. Assim legal. Por diante. Mas também foi uma baita saga na minha vida e, cara, tudo que eu aprendi também, né? Então, carrego comigo até hoje. Valeu como experiência, mas acho que o teu chamado é outro, né? Exatamente. Eu acho que cada um tem um chamado, tem uma missão aqui que tem que cumprir, né? E a gente, te conhecendo, como o Daniel falou, apesar do pouco tempo, né, em relação aos outros, já está desde a pandemia, já estamos há 3 anos já, 4, né? Quase. 4. Uhum. Já não é tão pouco tempo assim, mas em relação aos instrutores, como os dinossauros aí, né? Zé Roberto, Nilton. Décadas já, né? Há mais de 20 anos, né? A gente pode falar que é pouco tempo. Nem tava na ELU, sabe? Mas você vestiu muito, muito a camisa, né? E eu tive 2 oportunidades de falar não foi só com aluno, mas com gestores de empresas que você deu treinamento, né? E foi muito unânime e ambas, sem a gente provocar, sem a gente perguntar assim, e aí, como é que foi o treinamento? Foi espontâneo. Ontem foi mais uma prova, né? Tá bem próximo, a gente estava na reunião e discutindo coisas de qualidade em relação ao que a gente pode ofertar para eles, a resolver problemas para a empresa. E aí entramos no assunto do treinamento, que a gente já ministrou, e aí a primeira coisa que ela falou, que todo mundo adora ele, o treinamento foi sensacional, menino responsável. Parabéns. Isso é demais. Isso pra gente, cara, vamos dizer, é igual quando você vê mim fazendo uma coisa bonita, né, gratificante, você se sente orgulhoso. E pra gente também, cara, porque o que eu falo, eu não tenho competência pra estar em todos os treinamentos, não só pela parte técnica, né, mas também por disponibilidade. E quando você vê no time pessoas que pensam igual, compraram mesmo, que compraram a ideia, é sensacional. E, como eu falei, um feedback totalmente espontâneo. Os dois feedbacks assim, de locais que eu fui, né? Não estou nem falando das avaliações que a gente faz nos cursos, que você mesmo aplica, muitas vezes chega pra gente, você vê todas as avaliações, mas foram coisas espontâneas, né? A outra você estava comigo também, né? Foi assim, no meio da conversa, a pessoa citar seu nome, citar sua competência, isso pra gente é muito legal. Comentário dos alunos, tudo isso é muito legal. Isso é gratificante. Isso é o resultado de um trabalho pessoal seu e de uma implementação da cultura da empresa em você, nos treinamentos, que fala, tá valendo o que a gente tá fazendo. Poxa, legal. É muito legal o que você fez. Parabéns, o que você tá fazendo, né? E confesso que fico feliz em ouvir isso. Para mim, é importante as pessoas entenderem. Eu não tô lá para enganar ninguém, né?
Eu tô lá para realmente usar aquele tempo que nós temos para trazer o máximo de informação, e informação que seja relevante, que transforme a vida das pessoas. Né? Então, mas confesso que a gente fica feliz e vou usar isso para continuar melhorando, porque aumenta a responsabilidade, né? Então, quando eu recebo um elogio, o meu senso de responsabilidade aumenta. Falo, poxa, eu preciso melhorar mais ainda. Então, manter queremos isso. Agradeço, no mínimo manter. E não é fácil manter. Porque a gente sabe que a gente tem num treinamento, né? A gente tem a disponibilidade, tem a disposição, tem um estudo prévio, como você falou. Mas você tem, assim, o dia, né? Tem dia que você acorda cansado. Feito um treinamento desgastante, e aquele dia que você acorda e fala, nossa... E você tem que manter o mesmo padrão. Isso não é fácil. Sensacional esse comentário. Pro aluno, o aluno pode estar no mau dia. O professor... O professor não. Ninguém que está ali tem nada a ver com o seu problema, a sua situação. Então você tem que ir lá, mesmo às vezes com dor de cabeça, um problema familiar, você tem que ir lá e fazer da melhor forma possível, né? Já aconteceu uma vez, por exemplo, de eu estar em treinamento e a Yasmin está com problema de saúde. Eu falo, alunos, de tempos em tempos eu vou olhar o celular aqui, não me leva a mal, mas é porque eu estou esperando uma resposta importante. Então, a gente precisa também alertar, às vezes, quando você compartilha com a turma, exatamente. Eles entendem o processo. Sim. Você não pode abaixar o nível da aula, mas ele sabe que você está atento também a mais alguma coisa. Tem um vídeo que eu vi na internet, em alguma rede social, não sei se foi no Instagram, no TikTok, que eu achei bárbaro, que reflete muito, né? Um professor... Ele vem pelo corredor com material na mão, professor de escola mesmo, mas acho que reflete de uma forma geral todos os níveis, né, de professores. Quando eu falo todos os níveis, quer dizer das aulas técnicas, acadêmicas, das universidades, ensino básico, médio, né? Ele vem extremamente cansado. Você vê nitidamente ele cansado, ele desanimado, ele carregando os materiais assim, ele para na porta da sala de aula, ele dá uma respirada, ele parece que ele tira do bolso um sorriso. Fora de brincadeira. Porque você vê que aquele profissional está extremamente cansado. Parece que ele tira do bolso um sorriso assim, coloca. E ele entra num ânimo para a sala que chega a arrepiar. Que bárbaro, né? Que bárbaro. E exatamente resume muito o que você acabou de falar, muito né? Comprometido, né? O aluno, ele pode estar no mau dia, ele pode chegar atrasado, não deve, né? Porque ele também tem que ter o comprometimento e o envolvimento dele. Mas uma classe de várias pessoas, um ou outro pode ter. Agora o professor não, ele não pode chegar atrasado. O professor, ele não pode demonstrar o cansaço dele. Ele tem que estar na última aula do dia com a mesma disposição que ele estava no início. E não é fácil. O trabalho de professor, né, de todos os níveis, né, e vai minha homenagem aqui para todos os professores pela dedicação, né, professores de escola, professores técnicos, todos. Minha admiração e o meu respeito pelo que eles fazem, né? Não só dentro das empresas, mas na escola, para o Brasil. Isso é marcante. Nós todos estamos aqui graças aos nossos professores. Então, assim, isso é louvável. Já no recado final. Isso que eu ia falar. Estamos caminhando para o nosso final do podcast aqui, rápido, né? No nosso PodElu. Mas você está terminando eletrotécnica e aí você tem planos futuros de continuar, sei lá, na área, crescendo em outras áreas? Continuar na ELU. Continuar na ELU, com certeza. Não, de crescimento profissional. Outro tipo de atividade, alguma outra coisa? Agregando novos... Você está pensando em alguma coisa ou por enquanto só eletrotécnica? Sim, o curso em técnica eletrotécnica é justamente para mim poder ter essa habilitação para os cursos de NR10, que é um foco que eu aprendi a gostar, né, despertou justamente na área da segurança do trabalho, eu comecei a entender melhor. Então, para crescimento profissional na área da instrução. Além disso, sobre aquela questão dos 4 anos lá, ainda há esperança. Né? Ainda há esperança. Então, se Deus permitir... Ele já falou no meu coração que o propósito que ele tinha comigo sobre essa profissão era no caminho. Era no caminho. Mas ele falou assim, tá no meu coração, eu quero. Né? Eu me apaixonei, né? Eu quero viver essa experiência também. Então, eu tenho. E quem sabe no próximo episódio a gente pode contar uma boa notícia também. Que legal. Uma boa notícia. Claro, boa notícia, óbvio. Tá bom? E para quem quer entrar na área de segurança do trabalho, quais recomendações você daria? Pode até olhar para a câmera, se você quiser. Recomendo, sinceramente, não tenho nenhum pingo de remorso, né, de arrependimento. Pelo contrário, se eu pudesse, eu teria começado mais cedo. Porque é um conhecimento que transforma a nossa vida, nosso modo de viver, e também tem o poder de transformar a vida das outras pessoas. Então, se você sente no coração, tem que gostar.
tem que gostar, porque quando a gente ama o que a gente faz, fica mais leve. Esse peso, né, de ir lá estudar, de se atualizar, ele fica mais leve. Fica. Então, se você tem essa vontade, tem essa determinação, eu recomendo que você firmemente procure uma instituição que seja referência, a ELU, por exemplo, tá bom? Para fazer esses cursos, porque você, na minha opinião, não vai se arrepender, tá bom? Só que vá sabendo que não é fácil. Não vem achando que vai ser mamão com açúcar. Não é. Da minha turma, eram 30 e poucos alunos, 35 mais ou menos. Poxa, atuando, da última vez que eu falei, tinha 3. Ai, que dó. Porque tinha muita gente achando que era, não, técnico de segurança não faz nada. Ah, tá. Na hora que chegou no campo, que viu o tamanho do abacaxi, me perdoe a força de expressão, eu falei, não vou voltar porque eu fazia antes, tá bom? Então, que pena. se você Queremos gente gosta desse mundo, procure, se especialize, porque vale a pena. Vale a pena. Acho que cada minuto que a gente usa na nossa vida para transformar, para ajudar outras pessoas também é válido. É válido. Muito Que bem. legal. Antes de você fazer um encerramento, Eu não né? vou encerrar. Final, eu queria mostrar a causadora de tudo isso. Então, né? é isso que eu ia falar, Por pra ela vir favor, pra cá. vem Por isso eu falei que eu nem ia encerrar. Vem aqui, vem aparecer um pouquinho. Aí fica do lado olha do que pai. linda essa princesa. Eu falei, temos que apresentar a Aí, princesa. a culpada do pai ter ido. Bonito, eu tive quem puxar. Olha só. A mãe, né? A mãe. É, Meu óbvio. pai. Muito bem. A mãe, olha eu Oi, aqui. mãe. Te amo. Muito bem, muito lindo. Parabéns, Muito bem. viu? Quero aproveitar Excelente. também para agradecer vocês, tá bom? Pela participação, pelo convite. Que Deus abençoe a sua vida, Daniel, com muita saúde, muita bênção, com sabedoria também, tá bom? Com muita sabedoria. Fábio, quero dizer com a satisfação também de conhecer, né? É maravilhoso a forma que, mesmo a gente se conhecendo pouco, poder sentir, né, essa presença, tá bom? Então, muito obrigado mesmo gente que pelo agradece. convite, por estar sempre disposto a compartilhar o conhecimento, estar sempre, né, disposto a ajudar o próximo também. Meu muito obrigado pelo convite. Obrigado. Não, nós que agradecemos. Nós que Foi muito agradecemos. gostoso aqui. Boa, Obrigado. Yasmin. Amamos você junto, viu, querida? Bom, pra você, terminando, você quer dar alguma palavra, Não, Fábio? só agradecer. Para você que está aqui com a gente até esse momento, obrigado por estar aqui. Faça os seus comentários aí no YouTube, ponha perguntas, o Jário está à disposição, o Fábio está à disposição, eu estou à disposição para responder, compartilhar. Quem sabe você não é o próximo a participar aqui do Pod Elu. Muito obrigado, Deus abençoe. Tchau, querida.